aqui. Mas, querido, ele perguntou mol para ti? Não. Mas então por que tu usou? Não sei. Exato, não use. Use sempre o que lhe for pedido. Dessa forma você restringe ao máximo as possibilidades de erro. Eu vou mostrar uma coisa para você agora, para que você entenda, tá? O volume. É bem breve, assim, não é nada de muito complexo. É uma barbada, diga-se de passagem. Só vou precisar que você olhe aqui um pouquinho o meu aplicativo, ok? Esse aqui. Tá, eu vou precisar de ti, porque eu sou muito ruim, assim, de olho. Você precisa ser mais observador que eu, você pode me ajudar bastante. Eu vou circular aqui o volume do sólido neônio, tá? Tudo bem? Sólido neônio. Olha só o volume do sólido água. É igual? Não. O número de partículas é o mesmo em todos, tá, pessoal, nesse aplicativo. É o mesmo número de partículas. Tá, mas o líquido eu acho que vai ser igual. O líquido vai ser igual. Eu vou pegar a água líquida, ela tá assim. Eu vou fazer aqui o desenho contorno do volume da água líquida. Ó, volume da água líquida. Eu acho que o neônio vai ser igual. Vai ser. Eita, é igual? Não. Sabe por que não é igual? Porque no líquido e no sólido, a gente tem uma coisa chamada interação. Forças de interação particular, né? Estas forças de interação fazem com que algumas partículas, por se atraírem mais, fiquem mais juntinhas e outras, por se atraírem menos, fiquem mais separadas. Tudo bem? Tá. Agora eu gostaria de pedir para você o seguinte: como é que você acha que vai ficar o volume do gás? Vamos ver? Ó, vou te ajudar. Eu vou contornar aqui, Quem é maior, tá? Ó, vou contornar aqui. Isso. Assim. Esse é o volume do gás neônio. Quem é maior, neônio ou água? Sabe por quê? Porque no estado de gás tem ausência de forças de interação, que é a única coisa que faz com que sólidos e líquidos tenham volumes diferentes. Então, se existe ausência de interação, não importa o tamanho da molécula, querido, todas as partículas vão acabar apresentando os mesmos... Desculpa, todas as substâncias gasosas, nas mesmas condições, vão ter volumes iguais. Ah, não entendi. Como é que não importa o tamanho da partícula? Claro que importa. Tá, então eu quero só você que tem miopia, só você que tem astigmatismo, só você que tem caso de catarata na família. Eu quero que você pegue... É verdade, eu falo mesmo, ó. Eu quero que você distinga aqui, ó. Quem é o ozônio, quem é o gás carbônico, quem é a água ali? Quem é? Sem óculos. Exato. Faz pra mim. Quem é quem ali? Qual é qual? E isso aqui já é gigante para o tamanho de uma molécula. Então, na prática, não interessa se a molécula é um pouco maior ou um pouco menor. É irrelevante, a gente despreza isso. O que importa é a força de atração. Como nos gases não existe força de atração, sempre que você tiver o mesmo número de moléculas, você vai ter o mesmo volume ocupado. Quem disse isso foi o Avogadro. Ele falou que quando você tem, por exemplo, 1 litro de gás oxigênio e do ladinho 1 litro de gás carbônico, o número de moléculas de oxigênio é igual ao de gás carbônico. Sabe por quê? Porque eu tenho 1 litro e 1 litro. Foi isso que ele disse. Tá, e daí, professor? E daí que pensando nessa premissa de que o volume de um gás depende da quantidade de moléculas que esse gás tem, que os químicos resolveram criar o volume de 1 mol. Aliás, esse é o balão oficial da química. Como é que eles fizeram isso, professor? Bah, é muito fácil. Eles pegaram um balão padrão, um balãozinho oficial, que é esse que você está vendo aqui, e eles começaram a literalmente injetar um gás. Ah, eu não sei como eles fizeram isso, professor. Eu te mostro, ó, tenho recurso para tudo. Olha ali, pessoal. Eles fizeram assim, ó. Pronto, ó, injetaram gás. Ficaram injetando gás assim. Vou pegar aqui, tem até ele ali, ó. Olha quem é que tá ali. Tá o argônio, tá vendo? Ó, eles começaram a injetar argônio, e quando chegou em 1 mol, eles pararam. Oi, pessoal, até burro. Como é que tu acha que eles vão saber quando eles chegarem em 1 mol se tem 600 sextilhões? Eu acho que tu sabe. Querido, como é que a gente faz para saber quando nós temos 1 mol de partículas de um elemento ou uma substância? Eu entro em desespero, entro em pânico. Não, querido. A gente olha a massa da tabela desse elemento e ver qual é o valor. Você poderia me ajudar? Você poderia pegar ali o elemento AR, argônio, por gentileza? AR, ele está na coluna 18.
Achastes ele? Tá, tu poderia olhar a massa dele, por favor? 39? Então, a gente injeta a mangueirinha aqui, tá vendo? Bota essa bola na balança, ó, balança, e começa a fazer, né, bombear ali o gás. Quando eu fico bombeando o gás, quando a balança marcar 39 gramas, eu paro. Porque eu sei que ali dentro tem quanto? 1 mol de argônio, muito bem. Se eu tiver paciência e 230 anos de vida e não errar a contagem, eu vou chegar a 600 sextilhões de argônios. É isso que eu vou ter. Tá, e aí os químicos fizeram isso em quê? Bom, os químicos estipularam uma condição que foi chamada de condição normal. Isso foi a 0 Celsius e 1 atmosfera. Né? Por quê? Como falamos no início, porque quando tem aquecimento ou resfriamento, há dilatações e contrações. Então a gente estipulou na química valores, chamamos de condições normais, e nas condições normais, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar 22,4 litros. Algumas notícias, até estava conversando isso com o Pedro. Provas como o URGS e Enem não cobram mais cálculos sobre gases, PVT em química, PVNRT, isso não tem caído mais em química e não é há pouco tempo, tipo faz desde os anos 90. E é por isso que o professor até vai trabalhar isso em vídeo, tem no livro de você escrito em vídeo. Porque em vários outros anos eu acabei demandando um tempo muito grande para essa parte e ela foi totalmente inútil. Certo? Então eu acabei perdendo tempo de estequiometria básica, cálculo químico, exercício com os alunos didáticos para fazer algo que efetivamente não caía muito. Por que está falando isso? Porque se não for a 0 e 1 ATM, tem que corrigir esse valor. Putz, professor, aí que entra o meu discurso. As provas atualmente, quando tem outros valores, eles corrigem para você. Ela diz assim, ó, considere o volume a 25 graus Celsius 24,6 litros. Então a própria prova faz isso para ti. Você não se dá nem o trabalho de calcular com fórmulas físicas esse tipo de informação. Então fica bem tranquilo, não vai precisar se preocupar com isso. Por isso que eu vou trabalhar gases em vídeo, vou fazer inclusive um adendo. Olha só, você vai fazer a CAF, vai fazer UFSC, vai fazer uma prova muito exótica. Talvez valha a pena você dar uma olhadinha, você vai ver mais do mesmo, vai ver coisas que você já viu em física, porque em física se vê bastante isso também. Transformações adiabáticas, isotérmicas, isocóricas, isobáricas. Mas em química não, de fato não. Tudo bem? Bom, dito isso, querido, vamos lá, vamos finalizar a aulinha de hoje. O volume do mol é 22,4. Professor, mas eu não entendi nada do que tu falou, é muito difícil isso. Eu não sei nem como começar. Não fala isso pra mim porque não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tu não sabe como começar? O professor mostrou pra você como é que você começa, inclusive como é que você termina. A frase tem que ser, professor, não sei calcular. Essa eu aceito. E eu te ajudo, se quiser. Né? Porque nem tabuada do 7 a gente usou até agora. Tá vendo? Ó, eu não sei como começar. Tá, então eu vou resgatar contigo. Sabe sim como começar, querido. Tu começa sempre do mesmo jeito. Sempre assim. Lembra que o professor te disse que está te mostrando um método? O método segue regras. Se você o fizer, você sempre chega lá. Vamos lá? Por favor, você poderia me dizer qual é a pergunta dessa primeira questão? Qual é a quantidade de moléculas? Você tem 4 valores. Em qual deles está escrito molécula? Lembrando que molécula é uma partícula, né, pessoal? Partícula. Em qual deles está escrito a palavra partícula? 6 vezes 23. Então você vai pegar a sua tesoura imaginária, você vai vir aqui, você vai recortar esse número. E você vai colocar na primeira linha. Porque a primeira linha é a linha do esqueminha, tá vendo? Tá, e a pergunta é a quantidade de moléculas, então obviamente tem que ser aqui o meu X. X partículas, porque partículas e moléculas são a mesma coisa, são sinônimos. Beleza, mas é de quem, pessoal? De quem que ele está falando, tu poderia me ajudar? De monóxido, CO? Beleza, e o que eles me deram do CO para eu fazer essa conta? Litros? Litro. Onde é que está escrito litro aqui, pessoal? Litro L? L. Não, pelo amor de Deus. Onde é que está escrito litros? Lá no cantinho. Então eu vou... Se você quiser, você inclusive pode fazer assim, ó. Ele deu 89,6, né? 89,6. Repreenda o educador. O que eu fiz muito errado aqui, pessoal? Pode xingar. Agride verbalmente. Pode xingar.
Nunca me coloca, pelo amor de Deus, o valor do exercício, sinônimo questão. Aqui na primeira linha, a primeira linha não é do exercício, a primeira linha é do esquema. Então jamais coloque um valor do exercício na primeira linha. Tudo bem? Pô, professor, me desculpa, que gafe, hein? Eu vou pegar minha tesoura imaginária e eu vou colocá-la aqui embaixo. Muito bem, querido, muito bem, exatamente. Agora, pessoal, vamos lá. Eu tenho litro, daí você já pode comparar, é unidade com unidade. Então eu vou ver onde tem litro, lá tem litro. Achei litro, professor. Eu pego a minha tesoura imaginária e vou até o litro. Eu venho aqui, pego o litrinho e coloco aqui. Pronto. Agora está pronta a minha conta. Professor, eu vou fazer a minha multiplicação em x. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não te deixo. Só em último caso. Daqui para cá aumentou. Ah, mas eu tenho dificuldade de ver quanto aumentou. Vai aos pouquinhos, vai tentando. Eu acho que aumentou 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8, isso aqui não é um 8. 3 vezes então, professor. 3 vezes 4 dá 12, isso aqui não é um 2. 4 vezes, genial. Ó, 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 2 mais 1 dá quanto? 4 vezes 2 dá quanto? É legal, vocês vão perceber que de tanto fazer isso, você já vai decorar 4 mols de volume, 3 mols de volume, isso vai ficar na sua cabeça, vai ser muito mais rápido. Ah, mas é que essa aqui eu não sei fazer, né, professor? Como é que eu vou fazer 4 vezes 6 vezes 10 dá 23? Pronto, deu, passou. A tabela do 6, não, é a do 4, é a do 4. 4 vezes 6 dá quanto? Olha aí, viu só? Genial. E tu dizendo que tinha problema em cálculo químico. 24 vezes 10 na 23. Professor, eu lembro de professores de física me repudiando porque eu colocava 2 algarismos significativos na resposta e não pode, tem que ser um só. Então, eu acho que aqui tem que ficar 2,4, mas eu sempre atrapalho lá em cima com expoente. Eu sei que quando anda para lá diminui, quando anda para cá aumenta, ou quando anda para cá aumenta e quando... não sei. Não faz isso, não faz, porque tu vai te atrapalhar aqui. Ó, 24, faz uma coisinha chamada distributiva. O que é isso? Faz assim, eu quero passar para 2,4. Tá, então o número é 24. 2,4 vezes 10 não dá 24? Dá, né? Ó, vezes 10 dá 23. Como é que a gente faz isso? Quando eu multiplico bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Deu, passou, pronto. Faz devagar, que eu já vi muito aluno bom fazer essa coisa de andar para lá, diminui, para cá, aumenta, e quando tem valor negativo lá, se quebra todo, tem que ter cautela. Tudo bem? Resposta certa, então, 24 vezes 10 dá 23, ou 2,4 vezes 10 dá 24. Tudo bem, queridos? Pessoal, eu me fiz entender? Para finalizar, então, já vou te libertar, a última questão. Uma observação na última questão ali, porque provavelmente muitos têm algum, sabe, receio, alguma dificuldade. Eu vou mostrar para você a relação de metro cúbico, tá? 1 metro cúbico é o tamanho de uma caixa d'água, então não é uma coisa pequena, né? Não é uma coisa que você leve na sua mochila, né? Você não sai de casa, sempre leva uma caixa d'água comigo. Claro que não, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, é a 1000 litros, tá? 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico, 1 ml, dessa forma, certo? Então usem essa referência para fazer a sua continha. Eu vou devolver aqui as minhas informações do esquema. Pronto, e eu vou te pedir ajuda para fazer a última. Tá pronto? Vamos lá? Já vou te libertar. Querido, olha só. Você tem aqui... Pronto. Você tem aqui na sua mão um livro com uma pergunta. E você precisa saber que pergunta é essa. Qual é a pergunta da questão? De mols? Isso? Maravilha. Mols sempre é bom. Está escrito mol, M-O-L, mol. Muito bem. Então você vai vir aqui, você vai pegar o mol, porque está escrito mol. E ele pergunta qual é o número de mols. Então você tem que usar o mol. Então, se a pergunta é qual é o número de mols, eu já sei que o meu X tem que ser X mols. Ok?
Tudo bem? Fechou? Tá. E qual é o volume que eu tenho para isso? 2,24 metros cúbicos. Se cada metro cúbico vale 1.000 litros, então você vai multiplicar isso por 1.000. E isso vai dar 2.240 litros. Eu sou meio tapado assim, pessoal, meio atrapalhado. O que eu estou fazendo de muito errado aqui? Esse número que eu coloquei ali, ele saiu do exercício? Saiu do exercício, né? E está escrito linha do exercício ali, então eu não posso colocar ali, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não deixa o educador triste, tudo bem? Tá ali, fechou. Agora vamos para a próxima. Se eu usei litro ali, eu preciso de uma unidade correspondente a litro. Vou pegar minha tesoura imaginária, vou vir aqui em litro, vou recortar e vou colocar aqui. Prontinho. E agora foi, questão bem boa. Daqui para cá aumentou quantas vezes? 100 vezes. Isso não tem problema. E daqui para cá aumenta então 100 vezes. E 1 vezes 100 é bem fácil de fazer, dá 100. 100 mols. Certo, queridos? Então, isso é estequiometria, isso é o temido, assustador mol, não é nada mais que organização. Se você tiver organização de informações, você nunca erra, porque você tem muito conhecimento algébrico. E você vai usar esse conhecimento de matemática básica aqui. E aquela crítica de, não sei começar, não é verdade. Primeira linha do esquema, segunda linha do exercício. Eu não sei organizar, não é verdade. Primeira linha do esquema, segunda do exercício, e você vai colocando tudo que a questão está pedindo. Por que eu não usei gramas? Porque eu não quero saber da farinha, eu quero saber dos teus ovos. Por que eu não usei partícula? Porque eu não quero saber de manteiga, eu quero saber dos teus ovos. Estranho isso. Mas enfim, né? Eu não posso falar de coisas que não foram perguntadas ou questionadas. Você tem que falar apenas do que lhe é perguntado. Pessoal, eu me fiz entender?